Olá pessoal, eu sou a Aline Gomes e hoje eu estou aqui para a gente discutir um pouco sobre os problemas visuais, né, com o olhar da física, que compreende, geralmente chamado nos livros de óptica da visão, certo? Então vamos lá. Então, primeiramente, eu preciso conhecer os principais componentes do olho humano. Então, para a física, né, os principais componentes, vamos dizer assim, eu tenho aqui o cristalino, que é basicamente uma lente convergente. E se eu olhar aqui direitinho para o formato dela, eu digo que ela é uma biconvexa, né? Eu tenho duas faces convexas. Então, ela funciona, né? Seu papel seria convergir a luz para a formação da imagem aonde? Exatamente aqui sobre a retina, certo? Então, o cristalino teria essa função, né, de trazer a informação aqui para a retina, tá? A quantidade de luz que entra no olho, né, que vai sofrer essa convergência, a quantidade de luz que entra no olho é determinada pela pupila. Então, se eu estou em um ambiente muito claro, a minha pupila ela tende a fechar para diminuir essa entrada de luz. Né? Se eu estou num ambiente já com pouca iluminação, ela quer captar mais luz para conseguir ter a informação, então ela tende a abrir. Então, ela automaticamente ela fica fechando e abrindo, controlando essa quantidade de luz que entra, certo? A parte colorida do nosso olho, né, que vai depender, no caso, da quantidade de melanina que você tem, que é da sua herança genética, tá? É aqui no íris, essa partezinha aqui externa do íris. E eu também tenho outro componente, que a gente vai falar lá na frente, que é a córnea, que é essa parte aqui esférica, né, mais externa, certo? Então, fixa esses componentes. Ah, eu já ia esquecendo, o nervo óptico. O nervo óptico, ele fica em contato aqui, né, com a retina também e outras partes do olho, e a função dele é pegar a informação, ó, estou aqui nessa outra figura, pegar a informação lá da retina e levar para onde? Para a parte do meu cérebro responsável, para traduzir, vamos dizer assim, essa informação, né, e dar a ideia da imagem, né, do que é que eu estou enxergando, certo? Então, eu tenho aqui, posso dizer que os principais componentes são pupila, abertura, cristalino, nervo óptico, retina, certo? E só por curiosidade, a coloração, que fica na região da íris. Fica na íris, tá? Então, outra informação importante é que o índice de refração aproximado, né, dessa lente que a gente tem, nossa lente natural, é 1,34, sem unidade de medida, né? Índice de refração não tem unidade de medida. Então, bora lá. Então, aqui novamente eu tenho basicamente a mesma figura, só para nível de estudo mesmo, certo? Então, eu tenho aqui o cristalino, o que é que significa ele? Uma lente convergente, eu tenho a córnea, que é essa membrana transparente, a pupila, que regula a entrada de luz, o íris, que é onde tem a parte colorida, tá? O nervo óptico, que leva a informação para o cérebro, certo? E a retina, onde a imagem ela é formada, certo? Um olho humano sem nenhum problema, né, sem nenhum defeito de visão, vamos dizer assim, a imagem do objeto, que é o objeto que está à minha frente, né, a imagem do objeto é formada aqui em cima da retina, certo? Independente se esse objeto está muito distante ou se ele está próximo, certo? Que é o que a gente chama de um ponto remoto e um ponto próximo. Certo? A imagem ela vai ser formada na retina se o seu olho ele não tem nenhum defeito de visão, se não tem nenhum defeito visual, tá? Então, esse cristalino, que é essa lente, é uma lente, vamos dizer que é uma lente automática, né? Ela fica o tempo todo se adaptando, mudando a sua distância focal para fazer com que a luz traga a informação exatamente para onde? Para a retina. Tá? Então, não é como a câmera fotográfica, né, que você tem focos limitados, né, dependendo do tipo da sua câmera. Não, aqui eu tenho uma lente que tem inúmeras distâncias focais, que vai depender de onde está o objeto. Né? Então, seria uma super lente, eu diria, que a gente tem no nosso olho, certo? Então, se você não tem nenhum problema, a imagem vai ser formada lá em cima da retina.
E, sendo formada em cima da retina, ela vai ser formada de modo invertido, ela é uma imagem invertida, né? Lá na retina a imagem vai estar de cabeça para baixo. Quem vai fazer a função de colocar na orientação verdadeira? O nosso cérebro, né? A informação chega através do nervo óptico no meu cérebro e meu cérebro que vai acabar, vamos dizer assim, interpretando o objeto, né, na sua orientação normal, tá? Então aqui eu tenho uma representação, né, como enxerga uma pessoa que tem esses 3 problemas de visão, tá? Então a primeira figura seria uma pessoa que não tem nenhum problema de visão, então ela enxerga bem perto e longe, né? Já o míope, ele consegue enxergar bem perto, mas longe ele já vê um pouco embaçado, né? A hipermetropia é o contrário, perto eu não enxergo bem, mas longe eu consigo ver com nitidez. E o astigmatismo, não importa se está perto ou se está longe, dependendo do grau do astigmatismo, eu vou ter essa visão turva, né? Para mais ou para menos, dependendo do defeito, do defeito da visão, né? Do nível do astigmatismo, certo? Então, o meu foco aqui agora, inicial, é na miopia e na hipermetropia. Por quê? Porque são os 2 defeitos, né, da visão que eu posso corrigir com a lente esférica, que foram as lentes estudadas, tipo convergente e divergente, tá? Então, bora lá. Começando por quem? Começando pela miopia. Então, aqui na miopia, ó, os objetos que estão mais distantes, né? A miopia você não enxerga bem longe, perdão, você não enxerga bem objetos que estão longe, então os objetos que estão longe, os raios chegam praticamente que paralelos aqui, né? No seu olho, e rapidamente eles convergem quando passa pelo cristalino. Então, o cristalino ele perde um pouquinho essa capacidade de acomodação para objetos que estão distantes, né? Então, sua lente, ela perde a capacidade de acomodação para objetos que estão distantes. Então, a imagem ela é formada antes da retina. Consequentemente, a informação aqui chega de uma forma não tão nítida, certo? Então, qual seria a saída, tá? Então, se a imagem está sendo formada aqui antes da retina, eu preciso que esses raios de luz eles passem a convergir mais distante, ou seja, consigam chegar até a retina. Então, para isso, eu vou aumentar a abertura desses raios de luz, tá? Antes dele incidir no meu olho. Então, que forma eu vou fazer isso? Eu vou colocar uma lente divergente, que vai divergir a luz. Então, os raios de luz incidindo nessa lente divergente, espalha, abre, né? E na hora que chega até o meu olho, já chegam com uma angulação maior e, consequentemente, quando passar pelo cristalino, vai demorar mais para convergir, atingindo minha retina. Então, uma lente divergente não é a solução para quem tem problemas de miopia, tá? Uma lente divergente, ela tem um foco negativo. A vergência, que é o que a gente chama de grau na linguagem coloquial, é o inverso desse foco. Então, se o foco é negativo, a vergência, que eu vou capturar o sinal, né, aqui na distância focal, então a vergência ela também vai ser uma grandeza negativa. Então, corresponde, se eu faço essa razão aqui, pode me dar, por exemplo, menos 3 graus. Só que grau é uma linguagem, né, do dia a dia. Fisicamente, cientificamente, eu não utilizo grau, eu utilizo dioptria, tá? Então, seria menos 3 dioptrias. Então, já conheço por esse valor, já sei que é uma lente do tipo divergente e já posso encontrar a distância focal dessa lente, certo? Pronto. Aí agora a gente chega aqui na hipermetropia, certo? Na hipermetropia existe uma tendência de formação da imagem após a retina, certo? Ou seja, os raios que passam pelo cristalino demoram para convergir. Ele perdeu essa acomodação visual para objetos que estão próximos, certo? Ele tem dificuldade de enxergar objetos que estão próximos e tem uma maior facilidade de enxergar objetos que estão distantes. Então, qual seria a minha solução?
colocar uma lente na frente do meu olho que feche os raios ao passar por essa lente, que já incida o meu cristalino já com a abertura menor e, consequentemente, ele passa a convergir mais rapidamente e consiga trazer informação para a retina, certo? Então, essa lente vai ser uma lente do tipo convergente, nessa representação aqui é uma lente biconvexa, assim como o cristalino, né? Tem uma associação basicamente aqui de duas lentes convergentes. E se ela é convergente, o foco é positivo, consequentemente o inverso do foco, que é a divergência, vai ser também positiva, certo? Então, 3 graus, 3 dioptrias, ok? E, por fim, eu tenho o astigmatismo. Tá? O astigmatismo, a correção não é feita com lentes esféricas, ela é feita com lente cilíndrica. E o problema do astigmatismo, ele é devido à má formação da córnea. A córnea, ela não é algo, né, perfeitamente esférico, mas sim existe uma certa deformação em algum local da córnea. Então, é algo que é natural da pessoa, essa deformação, e ela não aumenta com o passar dos anos. Quem tem astigmatismo geralmente mantém o grau praticamente estável, né? Não é como miopia e hipermetropia, que a gente vai perdendo a capacidade de acomodação com a idade do cristalino, e geralmente os problemas tendem a ficar mais acentuados, tá? Geralmente, claro, depende de outros fatores. Então, devido a essa má formação na córnea, a luz, quando passa pela córnea, incide no cristalino, os raios de luz não vão convergir exatamente para o mesmo ponto, mas para vários pontos, vamos dizer assim, tá? Que é o que eles chamam aqui de múltiplos pontos focais. Então, independente se o objeto está longe ou se está perto, eu vou ter, né, vários pontos focais. Consequentemente, a informação vai chegar com uma certa falta de nitidez, né, lá na retina e no cérebro também, certo? Então, geralmente é um problema, como eu falei, é um problema estável, ele não piora e também não melhora com o passar do tempo, e a correção é através de lente cilíndrica. E agora eu deixo a seguinte perguntinha para vocês, que eu quero que vocês me respondam na nossa aula síncrona, né? Essa semana. Eu tenho o senhor A, onde eu vejo o olho dele apertadinho através da lente, né, do óculos dele, e tem o senhor B, onde eu vejo o olho dele maior através da lente, certo? Mas se eu pudesse olhar para esse senhor aqui, pelas laterais, eu poderia perceber que o olho dele nem é pequenininho nem é grandão. Isso é um efeito da lente que ele está utilizando. Aí eu pergunto, qual senhor é míope? E qual o senhor é hipermétrope? Né? O senhor A é míope ou hipermétrope? O senhor B é míope ou hipermétrope? É isso que eu quero que vocês me respondam na nossa aula agora da quinta-feira. Até lá, valeu, gente. Até a próxima.